Querido irmão, querida irmã, nós vamos celebrar o sexto domingo do tempo da Páscoa, continuando a meditar a alegoria da videira verdadeira, que é Jesus, e nós os ramos. Aprenderemos que o verdadeiro fruto que nós precisamos dar é o fruto do amor. Todo aquele que está unido a Jesus produz o fruto do amor. Minha querida saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização, e a você, querido internauta que nos acompanha. Temos como palavra de Deus nesse dia vários versículos do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 a 10, e João, capítulo 15, versículo 9 a 17. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui nesse canal pela primeira vez, então se inscreva, deixe o seu comentário, curta e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Na primeira leitura, nós temos um texto que é muito famoso em Atos dos Apóstolos. É um texto conhecido como o Pentecostes pagão, né? Quando Pedro está lá na casa de Cornélio, né? E Deus derrama o Espírito Santo sobre todos aqueles pagãos na casa de Cornélio. Então é muito interessante. Vamos compreender aqui o que é um pagão naquela época. Pagão era toda pessoa que não havia nascido em Israel. Antes acreditava-se que, vamos dizer assim, que o Espírito Santo e a salvação dada por Deus era para o povo de Israel, pois Deus abre a consciência da igreja primitiva pelo derramamento do Espírito Santo sobre gregos, romanos, fazendo com que a igreja possa perceber e descobrir que todos são destinatários da salvação. Então é muito interessante esta cena. O dom do Espírito Santo, que são as primícias, ou seja, o Espírito Santo que vai fazer com que a gente ressuscite para a vida eterna, é dado também a quem não é judeu. É dado a todas as pessoas. Então é muito belo, é muito interessante isso, ou seja, porque mostra a universalidade da salvação. É a universalidade da salvação, por meio do derramamento do Espírito Santo. Então é lindo este versículo quando fala que Deus não faz distinção de pessoas, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Lido este versículo numa perspectiva universal, então a gente pode entender aquela afirmação que está no Concílio Vaticano II, bem como também está no início do Catecismo da Igreja Católica, que toda pessoa que, seguindo com retidão a sua consciência, independentemente do credo a que pertença, se ela busca com sinceridade a Deus, Deus lhe concederá o dom da fé e lhe colocará num caminho de salvação. E isso por quê? Porque a iniciativa de nos salvar é de Deus. E aí a segunda leitura é maravilhosa. Quando o autor vai insistir que nós devemos nos amar uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus porque Deus é amor. Então é muito interessante, uma pessoa que cultiva ódio, intolerância, raiva, egoísmo no seu coração, uma pessoa que pratica violência em nome de Deus, preconceitos em nome de Deus, ou seja, mesmo que ela tenha Deus nos lábios, Deus não está presente na sua vida. Porque Deus é amor. E veja, o autor ainda vai insistir que Deus tomou a iniciativa em nos amar. Porque não fomos nós que amamos a Deus por primeiro, mas foi Ele que nos amou, enviando seu Filho amado como reparação, expiação pelos nossos pecados. Algo que nós não poderíamos fazer, Deus o fez por nós, de forma gratuita. Quem verdadeiramente ama, né,
toma a iniciativa em querer o bem, em querer salvar e cuidar do próximo. E foi isso que Deus fez com toda a humanidade na pessoa de seu Filho Jesus. É um texto maravilhoso. E veja, ele está respaldado pelo Evangelho, João capítulo 15, onde Jesus está dizendo: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Guardamos os mandamentos de Jesus se nós permanecermos no amor de Jesus. E Jesus diz isso para que a nossa alegria seja perfeita, seja plena. Todo ser humano deseja ser feliz, deseja ser realizado. E João está ensinando aqui no Evangelho que o caminho de realização do ser humano só tem um: o amor. Sem amor ao próximo, sem amor ao necessitado, não se realiza a pessoa humana. No versículo 13, no versículo 12, este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. No texto grego se diz: como eu vos tenho amado. Ou seja, quem escreve o texto percebe, sente, faz a experiência do próprio amor de Cristo no momento em que ele está escrevendo o texto. Porque Jesus está ressuscitado agora e continua a nos amar. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus deu a vida por toda a humanidade. Por isso que um dos títulos mais belos dados a Jesus pela Igreja no Concílio Vaticano II é Jesus, amigo da humanidade. Ou seja, em Jesus, Deus manifestou a sua proximidade, a sua amizade para conosco. Já não vos chamo servos, escravos, mas eu vos chamo amigos, porque eu vos revelei tudo o que escutei do meu Pai do céu. Há gente no mundo de hoje que quer ser servo, escravo de Jesus. E Jesus não quer relação de escravidão nenhuma. Jesus quer relação de amizade, relação de proximidade, relação de amor. O escravo muitas vezes não ama o seu senhor, o seu amo, mas dois amigos se amam e podem ser capazes de dar a vida por amor a Jesus. Basta olhar o exemplo dos santos, que, fazendo a experiência de serem profundamente amados por Cristo, foram capazes de dar a sua vida por ele. Foi Cristo que nos escolheu para que demos esse fruto do amor ao mundo. Então a nossa vida é vocação. Nós seguimos a Jesus não porque a gente quer, mas porque ele escolheu, nos amou desde toda a eternidade e nos convocou a sermos seus discípulos. A sermos seus discípulos. E a dar a vida uns pelos outros por amor. E essa é a característica principal do discípulo de Jesus, segundo o Evangelho de João. Jesus, ao comparar-se com a videira, está mostrando a sua dependência nossa. Da mesma forma, se nós somos os ramos e só podemos dar fruto do amor se estivermos unidos a Jesus, Jesus também só poderá dar fruto no mundo e transformar o mundo segundo a vontade de Deus, se nós, discípulos, dermos esses frutos, porque na videira o fruto não se dá no tronco, o fruto se dá justamente no ramo. Então agradeçamos a Deus esse tão grande amor que ele tem por nós, manifestado em Cristo Jesus, e peçamos ao Senhor a graça de estarmos tão unidos a Jesus que possamos nos amar uns aos outros como Jesus nos tem amado, dando a vida, gastando a nossa vida para que o próximo e, sobretudo, o necessitado tenha mais vida e vida plena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité e você, querido internauta. Continuamos com a nossa peregrinação para a Terra Santa, do dia 4 ao dia 12 de novembro. Maiores informações por esse telefone aqui abaixo. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser.
Tchau, tchau.